Fala pessoal, aqui é Eric Cavalcante do blog Advogado Atualizado e hoje eu convidei um grande amigo, né, um profissional realmente que eu admiro muito pelo excelente trabalho que ele tem realizado no estado de Pernambuco, né, quanto a registro imobiliário, análise de documentação imobiliária, é o Rodrigo Vilas Boas, né? E eu convidei ele aqui, recebi ele aqui em casa, a gente está aqui num domingo, né, para bater um papo sobre uso capião extrajudicial, que foi uma das grandes inovações aí do novo Código de Processo Civil, a Lei 13.115, né, de 2015. É isso aí. E aí, Rodrigo? Obrigado por ter topado. Poxa, eu que agradeço aí o convite. Maravilha, né? maravilha. Num lugar tão bonito quanto esse aqui, né? Não, beleza, isso aí foi Muito realmente bacana. Eu realmente me sinto muito mais grato. interessante ainda, num ambiente tão bacana, falar de um tema também tão empolgante, que é esse tema, é uma inovação, Eric, para todo o mercado imobiliário. E para advocacia também, né? Principalmente, porque Então. exclusivamente o advogado é quem vai atuar nisso aí. Maravilha. Mas você vai me fazer perguntas sobre isso, com certeza. Eu não vou começar a falar aqui antecipadamente, vou deixar para o Eric me fazer as perguntas então, Rodrigo, aqui. tu tem acompanhado o blog e eu não sei se tu percebeu que uma das nossas preocupações é trazer oportunidades, né? Novas oportunidades, talvez novos nichos de mercado e talvez até novas óticas, né, para o advogado, aquele profissional que está iniciando a carreira, ou talvez aquele cara que já atua, já tem uma atuação específica em uma área do direito, mas ele quer ampliar a sua atuação, ele quer trazer novos processos, novos clientes. E aí veio o novo CPC, uso capião extrajudicial, e eu quero saber o que é que tu tem para dizer aqui sobre pra gente, né? Muita gente tem me perguntado, tem me questionado se o Instituto do Uso Capião Extrajudicial, ele vai abrir, na verdade ele vai desvalorizar a advocacia, ele vai colocar, vai tipo deixar pessoas talvez rábulas, né? Pessoas que não têm atuação só na advocacia, pessoas que, não sei, despachantes, corretores, eles vão poder executar ingressar com o processo de uso capião judicial ou não? Não. Na verdade, é condição sine qua non o advogado atuar. A lei, o novo CPC, através do artigo 1071, né, é o penúltimo artigo do novo CPC. Você pega o seu código, vai lá para o final e você vai ver lá que o artigo ele acrescenta na lei de registro público, que é a 6.015/73, o artigo 216A. E esse artigo é o que vai trazer todo o procedimento, vai descrever todo o procedimento de como é que vai se operar esse uso capião extrajudicial na prática. Né? E lá no artigo 216 diz que é através de advogado, ou seja, tem que ter a sua OAB, tanto no início do procedimento, quando da lavratura de ata notarial, quanto na hora de entrar com o documento no registro de imóveis, quando vai dar a entrada então lá no cartório, tem que ser através de uma petição com um requerimento para reconhecimento dessa uso capião extrajudicial e tem que constar a OAB do advogado. O advogado ele tem que dar a assistência nesse procedimento. É ele, inclusive, que é o responsável pelas informações, pela análise, pelo enquadramento da espécie de uso capião. Então, realmente não é um procedimento que, a despeito de ser feito no extrajudicial, signifique que possa ser operado por qualquer profissional. Não que corretores, despachantes não tenham o seu valor no processo como um todo do registro de imóveis, né? Mas especificamente essas tarefas que requerem uma aplicação do direito de uma maneira mais consistente, é óbvio que o advogado teria que ser requerido nesses procedimentos. Personagem principal para executar esse procedimento. Da mesma forma como em outros procedimentos extrajudiciais que já se tornaram processos comuns hoje para a maioria dos advogados, que é inventário e divórcio feitos em cartório de notas. Que também precisa de advogado. E que também precisa do advogado. Ou seja, a desjudicialização que o judiciário vem sofrendo, ou seja, é esse movimento que tem crescido no sentido de retirar do judiciário procedimentos que, na maioria deles, consensuais, né, desafogando o judiciário, retirando do poder judiciário, que hoje em dia já está sobrecarregado,
né, não tem conseguido dar conta dessas demandas. Então esse movimento ele visa tirar então esses procedimentos que são consensuais, que não precisam do poder Estado do juiz para dirimir ou para levantar algum juízo sobre aquela situação. São situações onde todas as partes envolvidas estão em concordância, e aí se retira então do judiciário para trazer isso então para os cartórios, que com eficiência, posso afirmar aqui, tanto os cartórios de nota quanto de registro de imóveis têm abraçado essas novas atribuições que o judiciário tem transferido para os cartórios, e com êxito. Porque traz receita para o cartório, né? Não é nem só pela questão de receita, eu acredito que seja por uma questão mesmo de missão e de foco naquilo que está sendo feito. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a figura do advogado lá, ele atua muito nessa parte extrajudicial, inclusive é ele o advogado é quem lavra escrituras, realiza transferências imobiliárias. Então eu creio que aos poucos a legislação brasileira vai trazer essa inovação para o direito brasileiro, empoderando o advogado, né? É importante a gente frisar isso para os colegas que nos assistem agora. Os advogados cada vez mais, eu creio, na minha visão, serão empoderados com novas atribuições como essa do uso capião extrajudicial, tendo a exclusividade para atuar nessas áreas. Então é um movimento de tirar aquilo que o judiciário não consegue suprir com eficiência e levar para quem pode realizar esse trabalho com eficiência. Entendi. Então deixa eu ver se eu entendi mais ainda e que a gente possa esclarecer um pouco para o nosso público. Correto. Antes, o procedimento de uso capião era exclusivo do Poder Judiciário e tinha uma seção, salvo engano. O administrativo, né? O uso capião administrativo são para regularizações fundiárias de interesse público. Ou seja, comunidades que o poder público quer reconhecer, mas já é uma outra questão. Realmente, para resolver o problema entre particulares, né, o particular, né, a pessoa comum, a pessoa física, vamos assim dizer, que quer usucapiar o seu imóvel, apesar de que o uso capião também pode ser de pessoa jurídica, né? Porque lá no direito material do uso capião, né, nos artigos 1238 e seguintes do Código Civil, também é possível que pessoas jurídicas promovam o uso capião, dependendo da espécie, obviamente. Aí antes a gente tinha um procedimento que era exclusivo no judiciário, exato, né, para o particular, certo? Isso. E aí levava vários anos, a gente dependia de despacho, dos auxiliares, e o advogado ele tinha que recorrer ao judiciário na justiça comum, né? Exatamente. Para ingressar com um processo de uso capião. E hoje ele pode se dirigir diretamente ao cartório para entrar com um processo de uso capião extrajudicial. E assim, qual a média que leva um processo de uso capião extrajudicial hoje? Olha, a gente tem procurado estabelecer no cartório de registro de imóveis prazos com relação a isso, tentando criar estimativas de prazo. E hoje, o que a gente utiliza como modelo para tentar vislumbrar um prazo é procedimento que também era outro procedimento que era do judiciário e que passou para os cartórios de registro de imóveis, que é a retificação de metragens, né? Então, esses procedimentos que antes eram também só do judiciário, feitos agora no administrativo, levam em média de 90 a 120 dias. 90 a 120 dias. Ou seja, entre 90 e 120 dias, o advogado ele vai ter resultado lá do processo. Ele tem a possibilidade de resolver né, a situação desde que ele consiga vir, né, não tem exigências e tudo, o processo correndo de maneira normal. Eu ousaria até dizer que se o advogado for extremamente diligente, ele talvez consiga até em menos tempo do que 90 dias. Com certeza, né? A gente já está colocando uma margem de segurança que o judicial. Na verdade, a estrutura do cartório, dos cartórios em geral hoje, ela é bem diferente do Poder Judiciário. Hoje, o oficial de registro, né, no caso do registro de imóveis, apenas ele é concursado. Ele recebe a atribuição, então, do Estado para poder, então, realizar esses trabalhos extrajudiciais, para dar sequência, ser o guardião do acervo imobiliário, e ele contrata pessoas seletistas para fazer isso. Então, na verdade, ele funciona... o cartório ele tem essa característica sui generis, ele nem é 100% de caráter público e nem 100% de caráter privado.
Então, nas questões de gestão de eficiência, procedimentos, hoje os cartórios eles contratam empresas de consultoria para melhorar seus procedimentos internos, para estipular prazos diferenciados. Eu posso dar aqui o testemunho até do cartório onde eu trabalho, né, que é o 2º Ofício de Registro de Imóveis do Recife, sobre a comando do Dr. Roberto Lúcio. Ele contratou, logo que assumiu o cartório, uma empresa de consultoria. E essa empresa de consultoria ficou durante muitos meses dentro do cartório para cuidar da gestão, para cuidar de procedimentos, otimizar processos, exatamente, otimizar pessoal. Exatamente. Então, hoje os cartórios, por que eles conseguem fazer em menos tempo do que o judiciário? Não se trata de fazer uma crítica aqui ao judiciário no sentido de... O que a gente percebe é o seguinte: a gente tem um problema realmente estrutural em termos de quantidade de juízes em relação à quantidade de pessoas, né? A gente tem países aí do mundo aí onde a relação juiz... Não juízes, mas demandas judiciais. Demandas... Pronto, exatamente. Então essas relações em outros locais do mundo são muito menores. Aqui no Brasil a gente tem... Um juiz ele tem que cuidar de 5 mil, 6 mil, 7 mil, não sei se você talvez tenha relato de serventia, 13 mil. Então, quer dizer, e para os próprios colegas serventuários é muito difícil às vezes dar celeridade para procedimentos como esse. Né? Então, a alternativa foi então entregar para os cartórios têm feito isso com muita eficiência. Então, a gente quer assegurar aqui que se o advogado dominar o assunto de uso capião, mais ainda, se ele tiver essa expertise, se ele puder acrescentar o conhecimento dos procedimentos extrajudiciais e se ele se especializar nessa questão do uso capião extrajudicial e ele conseguir fazer o processo dele enxuto, sem exigência, sem grandes sustos, ele consegue esse prazo aí, que para qualquer processo do judiciário é recorde, né? Tem muita petição e nem sequer é juntado em 120 dias, né? Com certeza, com certeza. É uma nova forma de se trabalhar. Aí eu te pergunto, o advogado que pega lá um processo, né, tem um cliente, bora imaginar um caso hipotético, tranquilo? O cara quer regularizar o imóvel porque talvez ele queira vender, né? Eu já vi algumas pesquisas falando que quando o imóvel está regularizado, está todo escriturado, ele tem um aumento no seu valor de mercado. Exatamente. É um ganho real para o cliente. Exatamente. Beleza? E aí, segundo uma pesquisa até recente, eu estava pesquisando pela Civov, é uma instituição, né, do Rio de Janeiro, falou que até 40% do valor do imóvel, né, tem um ganho real do valor do imóvel quando você regulariza o imóvel, escritura, deixa tudo ok. Para o advogado, como é que ele pode cobrar do cliente? Né? Quando ele tem um processo desse em mãos, quando ele dá a solução ou não para o procedimento lá, como é que ele pode cobrar do cliente? Como é que tu indica, na verdade? O que é que tu sugere? O que eu indico pro colega que está nos assistindo cobrar seria a exemplo, eu tomo por Pernambuco, eu consultei, por exemplo, já a tabela de honorários da OAB de Pernambuco, e lá você verifica que os procedimentos extrajudiciais cobram exatamente o mesmo valor que os procedimentos judiciais. Então, em tese, como a gente ainda não teve, acredito que as tabelas da ordem do ano que vem já devam trazer essa inovação e devam estipular lá um valor mínimo de honorários. Mas, né, por analogia, se para os outros procedimentos, se para divórcio e inventário extrajudicial, eles adotaram o critério do mesmo valor, então, pela tabela da ordem de Pernambuco, é 20% do valor do imóvel com um mínimo de R$ 3.500. Então, esse seria o menor padrão. Agora, cobrar é uma arte, né? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Imagina que tem um imóvel que custa hoje R$300 mil, certo? Certo. Se tem um ganho de 40%, né, ele vai subir aí para R$420 mil, não é isso? Certo. Né? Ele vai ter aí 120 mil, né? Exato. O advogado ele vai dar um ganho aí pro cliente de 120 mil reais, certo? 20% disso é 24 mil em até 120 dias. Realmente parece um bom negócio, né? É um bom negócio. E eu digo até mais. A depender... obviamente, a gente sabe vejo muito que... número, né? E é interessante o seguinte...
Você, inclusive, eu creio que a sua audiência que já te acompanha ainda tem outras ferramentas de precificação que os auxiliam com marketing jurídico, com conhecimento. Você agregar o conhecimento, demonstrar que você domina o assunto, é muito importante também para cobrar, porque na verdade a OAB ela estipula o mínimo. Então, quer dizer, essa conta que você fez é o mínimo que se deveria cobrar, né? O céu é o limite para o advogado, né? Tudo depende do posicionamento dele, né? Quanto mais valor ele gera para o cliente, exatamente. mais valor Quanto mais o cliente tiver essa percepção de valor, mais pode cobrar. Mas é uma conta maravilhosa. Quem é que hoje aí a maioria dos brasileiros podem se dar o luxo de dizer que em 90 dias ganhou 20 mil reais? Não, assim, em um processo. Em um processo, quer dizer, em um processo. Realmente é uma tecla que eu sempre bato em cima, né, Rodrigo? É assim, tem muitas oportunidades no mercado, quem sabe enxergar, né? Sonhos não são construídos enquanto está na cama, né? É verdade, tem que trabalhar. Tem que aprender, né, novas perspectivas e novas oportunidades para poder gerar de fato resultados. É verdade. Então é isso aí, tá ficando meio escuro, né, final de tarde. Eu acho melhor a gente parar um pouco por aqui. Depois, com certeza, eu quero te convidar novamente para a gente conversar um pouco mais. Quero agradecer mais uma vez por ter topado, compartilhar toda essa informação muito obrigado. Aí com a audiência. Obrigadão, Rodrigo. Muito obrigado, Eric. Valeu. Espero que tenha sido bacana aí para sua audiência, para prestigiar a sua audiência, e estamos aí, às ordens para qualquer solicitação sua. Não, maravilha. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou ou se você não gostou, dá o joinha. Se você não gostou, dá um like. Se você tem algum comentário, quer compartilhar alguma informação, você pode comentar aqui abaixo no vídeo, tá? E eu tô convidando o Rodrigo, eu não sei se ele vai topar, né? Vou levar ele ali para comer a lagosta e tal, vou bater um papo com ele. Eu queria que ele fizesse uma palestra, né, para advogados aí que querem saber um pouco mais sobre uso capião extrajudicial, né? E eu acho que a essa altura que esse vídeo tá no ar, ele já vai ter topado. Então eu tô sentindo aqui que ele vai topar. Deixa eu topar agora aqui na frente do vídeo. Não, então beleza. Já tá topado, gente. Então é isso aí, pessoal. Eu quero convidar o Rodrigo aqui para fazer uma palestra gratuita, onde ele vai falar um pouco mais sobre o uso capião extrajudicial, tá? O link tá aqui embaixo, é só você clicar lá, colocar o seu nome e o seu melhor e-mail pra gente informar qual vai ser a data do evento, beleza? Então é isso aí, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.